Você sabe como funciona o cumprimento de sentença que reconheça de forma definitiva uma obrigação de pagar quantia certa? Esse procedimento, embora pareça simples, ele é revestido por uma série de parâmetros técnicos que precisam ser conhecidos. Por isso, nós vamos conversar sobre esse assunto. Eu sou Renato Veloso, sou juiz de direito e professor. E neste canal, eu ajudo estudantes e profissionais de direito a compreenderem melhor a teoria e aliá-la com a prática jurídica. Isso de uma forma descomplicada. E eu já convido você a se inscrever no meu canal. E lembre-se, ative o sininho, porque sempre que lançarmos um vídeo novo, você receberá uma notificação. Na pílula jurídica de hoje, nós vamos conversar sobre o cumprimento definitivo de sentença que reconhece a obrigação de pagar quantia certa. Lembrando que essa pílula jurídica faz parte de uma série onde estamos estudando o cumprimento de sentença. O cumprimento definitivo de sentença é aquele em que o credor ele vai executar um título executivo judicial que já transitou em julgado, diferente do cumprimento provisório, em que a decisão estava sujeita a um recurso sem efeito suspensivo. Aqui não. Aqui no cumprimento definitivo estamos falando de coisa julgada, e mais especificamente de uma execução de um título que reconhece uma obrigação de pagar quantia certa. O cumprimento de sentença nada mais é do que uma fase do processo de conhecimento. Encerra-se a fase de conhecimento, inicia-se a fase executiva no mesmo processo. É o chamado processo sincrético. Se você quiser saber um pouco mais sobre isso, eu preparei uma pílula jurídica onde eu falo sobre os aspectos gerais do cumprimento de sentença. Acesse a pílula jurídica e você vai poder aprofundar esse tema. O cumprimento definitivo de sentença, que reconhece a obrigação de pagar, ele está disciplinado dos artigos 513 a 519 do nosso Código de Processo Civil. O que nós temos é que o cumprimento de sentença que reconhece a obrigação de pagar, ele está ali tratado no artigo 523. Nesse artigo, nós vemos que o procedimento se inicia por requerimento do exequente e que o executado ele é intimado para pagar em 15 dias a dívida que está sendo executada em relação ao título executivo, sob pena de incidência de multa de 10% do valor executado. Além disso, o executado ele vai poder se defender e ele então vai ter 15 dias após o prazo dos 15 dias para pagamento para apresentar também a sua defesa, chamada de impugnação. E nós temos ainda que o artigo 523 ele traz uma série de detalhes que nós precisamos observar. Por isso é importante conhecermos esse dispositivo. Então, vamos a ele. Primeiro, vamos conhecer o artigo 513 e, em seguida, o 523. O artigo 513 ele diz o seguinte: o cumprimento da sentença será feito segundo as regras deste título, observando-se no que couber e conforme a natureza da obrigação, o disposto no livro 2 da parte especial deste Código, que fala do processo de execução. Parágrafo 1º. O cumprimento da sentença que reconhece o dever de pagar quantia, provisório ou definitivo, far-se-á a requerimento do exequente. Parágrafo 2º. O devedor será intimado para cumprir a sentença, primeiro, pelo Diário da Justiça, na pessoa de seu advogado constituído nos autos, segundo, por carta com aviso de recebimento, quando representado pela Defensoria Pública ou quando não tiver procurador constituído nos autos, ressalvada a hipótese do inciso 4º. Inciso 3º, por meio eletrônico, quando no caso do parágrafo 1º do artigo 246 não tiver procurador constituído nos autos. Inciso 4º, por edital, quando citado na forma do artigo 256, tiver sido revel na fase de conhecimento. Parágrafo 3º. Na hipótese do parágrafo 2º, incisos 2 e 3, considera-se realizada a intimação quando o devedor houver mudado de endereço sem prévia comunicação ao juízo, observado o disposto no parágrafo único do artigo 274.
Parágrafo 4º. Se o requerimento a que elude o parágrafo 1º for formulado após 1 ano do trânsito em julgado da sentença, a intimação será feita na pessoa do devedor por meio de carta com aviso de recebimento encaminhado ao endereço constante dos autos, observado o disposto no parágrafo único do artigo 274 e no parágrafo 3º deste artigo. Parágrafo 5º. O cumprimento da sentença não poderá ser promovido em face do fiador, do coobrigado ou do corresponsável que não tiver participado da fase de conhecimento. Artigo 523. No caso de condenação em quantia certa ou já fixada em liquidação, e no caso de decisão sobre parcela incontroversa, o cumprimento definitivo da sentença far-se-á a requerimento do exequente, sendo executado e intimado para pagar o débito no prazo de 15 dias, acrescido de custas se houver. Parágrafo 1º. Não ocorrendo o pagamento voluntário no prazo do caput, o débito será acrescido de multa de 10% e também de honorários de advogado de 10%. Parágrafo 2º. Efetuado o pagamento parcial no prazo previsto no caput, a multa e os honorários previstos no parágrafo 1º incidirão sobre o restante. Parágrafo 3º. Não efetuado tempestivamente o pagamento voluntário, será expedido, desde logo, mandado de penhora e avaliação, seguindo-se os atos de expropriação. Quais são, então, os requisitos essenciais para o cumprimento definitivo de sentença? O primeiro requisito é que haja uma decisão, uma sentença transitada em julgado, que imponha uma obrigação de pagar a quantia certa. De posse, então, desse título, é possível a parte ingressar com cumprimento de sentença. O segundo requisito é que esse valor a ser pago deve ser líquido, ou seja, ele deve estar perfeitamente quantificado ou quantificável. Se a sentença ela é ilíquida, é necessário que, antes do cumprimento definitivo de sentença, se siga o procedimento da liquidação de sentença. Eu já fiz uma pílula jurídica falando sobre liquidação de sentença. Se você quiser ver esse assunto, acesse esse banner aqui em cima, onde você vai acessar a informação sobre liquidação de sentença. Mas, sendo líquido o valor que está sendo cobrado, é possível, então, manejar o cumprimento definitivo de sentença. Além disso, é necessário um requerimento do exequente. O exequente deverá formular o requerimento postulando esse pedido. E como deve ser a petição do cumprimento definitivo de sentença? A petição deve trazer vários elementos, mas o principal deles é o demonstrativo do crédito que está sendo executado. Esse detalhamento dos requisitos da petição está no artigo 524 do Código de Processo Civil. Vamos conhecê-lo. Artigo 524. O requerimento previsto no artigo 523 será instruído com demonstrativo discriminado e atualizado do crédito, devendo a petição conter, primeiro, o nome completo e o número de inscrição no cadastro de pessoas físicas ou no cadastro nacional da pessoa jurídica do exequente e do executado, observado o disposto no artigo 319, parágrafos 1º a 3º. Segundo, o índice de correção monetária adotado. Terceiro, os juros aplicados e as respectivas taxas. Quarto, o termo inicial e o termo final dos juros e da correção monetária utilizados. Quinto, a periodicidade da capitalização dos juros, se for o caso. Sexto, especificação dos eventuais descontos obrigatórios realizados. Sétimo, indicação dos bens passíveis de penhora, sempre que possível. Parágrafo 1º. Quando o valor apontado no demonstrativo aparentemente exceder os limites da condenação, a execução será iniciada pelo valor pretendido, mas a penhora terá por base a importância que o juiz entender adequada. Parágrafo 2º. Para a verificação dos cálculos, o juiz poderá valer-se de contabilista do juízo, que terá o prazo máximo de 30 dias para efetuá-la, exceto se outro lhe for determinado. Parágrafo 3º. Quando a elaboração do demonstrativo depender de dados em poder de terceiros ou do executado,
o juiz poderá requisitá-los, sob cominação do crime de desobediência. Parágrafo 4º. Quando a complementação do demonstrativo depender de dados adicionais em poder do executado, o juiz poderá, a requerimento do exequente, requisitá-los, fixando o prazo de até 30 dias para o cumprimento da diligência. Parágrafo 5º. Se os dados adicionais a que se refere o parágrafo 4º não forem apresentados pelo executado sem justificativa no prazo designado, reputar-se-ão corretos os cálculos apresentados pelo exequente apenas com base nos dados de que dispõe. Então, vemos que a petição que vai inaugurar o cumprimento definitivo de sentença para pagamento de quantia certa, ele deve ter basicamente os mesmos requisitos de uma inicial, mas ele traz elementos importantes que devem constar, que é o demonstrativo do débito. Além disso, na petição, o exequente vai ter que indicar o índice de correção monetária que está aplicando, vai ter que indicar os juros que estão também incidindo sobre o valor ali do título executivo, e ainda ele vai ter que informar o período de correção monetária e o período de capitalização dos juros. Isso é indispensável, além de também observar eventuais deduções que devem constar ali naquele cálculo. Tudo isso deve estar detalhado ou na própria petição do cumprimento de sentença, ou ele vai trazer um demonstrativo à parte, mas que obrigatoriamente tem que trazer essas informações. Apresentada então a petição inicial para o cumprimento de sentença, o devedor é intimado para o pagamento voluntário, ou seja, ele é intimado para pagar no prazo de 15 dias. Como se dá essa intimação? A intimação, em regra, se dá através do advogado do executado, ou seja, através do Diário da Justiça eletrônico. Se passou mais de um ano do trânsito em julgado, aí, nesse caso, a intimação obrigatoriamente tem que ser por carta com AR. Fora a situação do prazo de 15 dias da intimação pelo diário, ainda é possível a intimação do executado através de carta com AR quando ele for assistido pela Defensoria Pública ou quando ele não tiver advogado nos autos. Nesses casos, também a intimação vai ser por carta com AR. Se o executado está revel no processo, ele deve ser intimado por meio de edital. Ou então, se ele não tem localização conhecida, não tem endereço conhecido, ele também deve ser intimado por edital. A partir da intimação, o executado ele pode pagar o valor devido, acrescido apenas das custas processuais, no prazo de 15 dias. Se ele não fizer o pagamento no prazo, o que acontece? Se ele não fizer o pagamento no prazo de 15 dias, vai incidir uma multa de 10% sobre o valor executado. Além dessa multa, vai incidir também mais 10% de honorários advocatícios. Isso além dos honorários que já estão fixados lá no título executivo, na sentença. Toda sentença sempre fixa também honorários de sucumbência. Mas, se o executado ele não deposita o valor executado no prazo de 15 dias, ainda vão incidir mais 10% de honorários advocatícios por conta do procedimento do cumprimento de sentença. Porque se ele pagasse o valor, o cumprimento de sentença se encerraria e seria conseguida a satisfação do crédito. Não havendo, então, o pagamento pelo executado, seguirão, então, os atos expropriatórios. O juiz vai iniciar a penhora de bens do executado e a alienação desses bens para garantir o pagamento da dívida a que o credor tem direito. Além disso, o executado também tem direito de defesa, que seria a impugnação ao cumprimento de sentença. Mas nós vamos tratar dessa impugnação na segunda parte dessa pílula jurídica, para não ficar uma pílula jurídica muito extensa, uma videoaula muito extensa. Então, nós vamos ter a segunda parte do cumprimento definitivo de sentença, que trata de pagamento de quantia certa. Continuem acompanhando o nosso canal. E se você ficou com alguma dúvida sobre o tema que trouxemos nessa pílula jurídica,
deixe sua pergunta aqui nos comentários que nós vamos responder com o maior prazer. E eu peço que você curta, comente, compartilhe, ajude esse conteúdo a chegar a mais pessoas. Muito obrigado por sua atenção e até a próxima.